que ontem, depois de uma longa sessão, foi aprovada a reforma trabalhista. Tudo isso ainda pode mudar em algum momento porque tem o Senado, mas a tendência é que ela fique nos termos em que está. E eu queria a sua análise sobre o que foi aprovado. Eu acho que são 2 pontos. Aliás, havíamos antecipado isso nos comentários de ontem. São 2 pontos a levar em consideração. Primeiro, o número de votos e depois a própria reforma, né? O conteúdo da reforma. E o número de votos o governo conseguiu o que queria. A ideia do governo era chegar a um número de votos em torno dos 300, né? E deu 296, que é quase lá. E por que esse número, né? Porque para aprovar a reforma da Previdência, que do ponto de vista do ajuste das contas públicas é muito mais importante que a reforma da Previdência, o governo precisa de 308 votos, né? 308 votos. E a oposição, para barrar a reforma da Previdência com segurança, precisaria de 206, 207 votos. Então, a oposição à reforma trabalhista teve 177 votos. Isso não seria suficiente por si para barrar a reforma da Previdência. Nem os 296 obtidos pelo governo seriam suficientes para aprovar a reforma da Previdência. Ficariam faltando aí 8 votos, né? Na verdade, 12 votos. 12 votos. Faltariam 12 votos para o governo e 30 votos para a oposição. Exatamente. Agora, o ponto é o seguinte, então, isso na matemática, né? Agora, as 2 reformas são muito diferentes, né? Elas atingem setores diferentes, então o caso da reforma da Previdência vai ter a forte mobilização dos servidores públicos, né? Os servidores públicos que têm a categoria que tem as melhores aposentadorias, as aposentadorias mais elevadas, que tem vantagens como, por exemplo, o reajuste dos ativos o reajuste dos inativos, acompanhar o reajuste dos ativos, mesmo quando, por exemplo, os ativos ganham aumento por produtividade, por eficiência e tal, esse aumento passa também para os aposentados, o que não acontece fora do setor público, não é? Então, a reação do funcionalismo público será muito mais, das categorias dos sindicatos de funcionalismo público, será muito mais dura na reforma da Previdência do que na reforma trabalhista. Ou seja, não se pode dizer que o governo já tem 296 votos para a reforma da Previdência, porque são objetos diferentes, né? De todo modo, mesmo com todas essas ressalvas, fica claro que o governo fez uma boa maioria, né? Ele fez muito mais do que precisava, foi uma mobilização muito forte, mostrando capacidade de mobilização, capacidade de ação, reagiu a partidos da base que ameaçavam votar contra e tal. Então, mais uma vez, como no caso daquela proposta de emenda constitucional do teto de gastos, mais uma vez o governo mostra que tem realmente uma forte capacidade de articulação no Congresso. Então isso posto e feitas as ressalvas, né, que reforma da Previdência é outra história, mas mostra mais uma vez a capacidade do governo de votar as coisas no Congresso Nacional. Segundo ponto é a reforma trabalhista em si. Com as mexidas aqui e ali, acabou sendo uma reforma trabalhista importante. Uma reforma trabalhista importante e que mexe em questões cruciais das relações trabalhistas e, na minha opinião, mexe no sentido positivo. As relações de trabalho hoje são completamente diferentes do que eram anos atrás, tendem a mudar ainda, a ser mais diferentes ainda, mais dinâmicas. Há alguns economistas, por exemplo, que dizem que no futuro cada pessoa será uma espécie de uma empresa, porque vai trabalhar para vários projetos, vai trabalhar em vários, por exemplo, você vai ter um engenheiro trabalhando para um projeto de uma empresa, para um projeto de outra empresa, etc., que essa é uma tendência universal do mercado de trabalho. De todo modo, hoje, você já tem mudanças importantes que não eram afetadas pela legislação brasileira. Por exemplo, essas terceirizações, né, que agora você tem uma terceirização ampla, o que permite
permite, enfim, que as empresas façam aqueles blocos de especialização, né? Uma montadora de automóveis não precisa saber como se faz uma caixa de direção. Isso aí é uma outra empresa que vai fazer, uma outra empresa que vai fazer o motor, outra empresa que vai fazer. O que faz a montadora, ela é apenas isso. Uma montadora, ela é uma projetista, né? Então, essas mudanças na legislação trabalhista, elas contribuem para dar mais eficiência e mais produtividade à economia brasileira e facilitam, isso que é importante, a absorção de um número importante de trabalhadores no mercado formal. Porque hoje você tem pessoal na CLT e mais da metade dos trabalhadores brasileiros fora da CLT. Porque as empresas não conseguem cumprir os requisitos, porque não interessa a esses trabalhadores ter carteira assinada, interessa ter um outro tipo de contrato de trabalho, que não era possível e agora passa a ser. Então, acho que há uma mudança no sentido da produtividade da economia brasileira. E agora se inicia, porque supondo, né, que o Senado tende a carimbar essa reforma, apesar lá das escaramuças com o senador Renan Calheiros e tal. Mas eu acho que o Senado vai acabar passando também a reforma trabalhista. E agora entra a batalha pela reforma da Previdência, que é mais complicada, como eu dizia, porque tem uma imensa mobilização das categorias dos servidores públicos e que tem uma capacidade de pressão muito grande sobre os deputados. E em Brasília, né, que é uma população dominantemente de servidores públicos, também há uma pressão muito grande sobre os parlamentares. Então, esse é o ponto agora. Agora, a reforma trabalhista, ela é importante para o setor privado da economia, para a produtividade do setor privado da economia. A reforma da Previdência é outra história. Ela é crucial para o reajuste das contas públicas. Sem esse reajuste das contas públicas, não se vai a lugar nenhum na economia brasileira. De modo que você pode dizer que a reforma da Previdência, em termos assim mais imediatos, é muito mais importante do que a reforma trabalhista. A reforma trabalhista vai apresentar efeitos mais para frente, vai tornar a economia brasileira mais produtiva. A reforma da Previdência, ela é indispensável para botar as contas públicas em dia e evitar um endividamento, aumento de juros, recessão, etc. Então é isso aí. Agora a hora é da reforma da Previdência, Milton.